São 8 horas e 29 minutos da manhã. Representantes de 15 países, vão se reunir aí para debater o desmatamento ilegal, combate ao crime organizado, financiamento externo para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, na cúpula da Amazônia que está acontecendo em Belém do Pará, inclusive com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar um pouco mais sobre esse evento com o ex-ministro, ex-presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo, que está conosco ao vivo aqui no Jornal Gente, direto de Belém do Pará, onde estão acontecendo aí as conversas e também as rodas de debate nos bastidores. Ministro, mais uma vez seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes do Band News TV. Qual que é a expectativa do senhor para esse encontro? O que o senhor espera que nós possamos ter aí de destaque durante os próximos dias? Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos internautas, aos telespectadores, bom dia Pedro, bom dia Sônia, bom dia Thaís, bom dia Sabino, bom dia a todos. Olha, há um ditado lá no Nordeste que diz que de onde não se espera nada é que não sai nada mesmo, tá certo? É essa cúpula aqui da Amazônia. Essa cúpula da Amazônia começa excluindo os amazônidas do debate. É uma concepção supremacista da burocracia de Brasília, da burocracia dos organismos internacionais, da burocracia das ONGs, das organizações não governamentais financiadas pelo exterior. E essa gente acha que é portadora de um conceito superior civilizatório e que tem que chegar aqui na Amazônia e ensinar aos amazônidas o que é melhor para eles, sem que eles sejam ouvidos. Eu estou aqui no hotel de Belém, já quase que completamente tomado pelos visitantes e pelos participantes dessa conferência. E não há um amazônida presente sendo ouvido. São todos de fora que podem até estar imbuídos das melhores intenções, mas não conhecem essa região. E os que conhecem não têm para ela as melhores propostas. O presidente Lula quer fazer desse encontro, ele deve chegar para o encontro da cúpula dos presidentes, que será 8 e 9, são os 8 países da Amazônia, mais alguns convidados. Ele convidou a França, não se sabe se mandou representante, convidou a República do Congo e a República Democrática do Congo, que são países africanos que têm grandes reservas florestais e de biodiversidade, convidou a Indonésia, que também tem muita floresta tropical e muita biodiversidade. Ele se queixou que em 2009 prometeram 100 bilhões de dólares para proteger as florestas e até hoje não saiu um centavo. Se queixou dos países ricos. A intenção é preparar nesse encontro uma proposta para ser levada à conferência da ONU, a COP28, que vai ser realizada em Dubai, nos Emirados Árabes. Mas a conclusão que eu vejo aqui conversando, ouvindo as pessoas da Amazônia, é que isso aqui é muito mais a busca de recursos internacionais para socorrer um grupo já escolhido, que são os grupos ligados a essas organizações não governamentais, sem nenhum projeto de desenvolvimento para a Amazônia. A depender dessa cúpula, a Amazônia continuará sendo o subsolo mais rico do mundo e do Brasil, sobre o qual vai continuar vivendo a população brasileira, com os piores indicadores sociais, com os maiores índices de mortalidade infantil, com os maiores índices de analfabetismo, com os maiores índices de doenças infecciosas, com os menores índices de saneamento básico, com os menores índices de serviços essenciais como água tratada e luz elétrica. É essa a realidade da Amazônia. Embaixo, a riqueza do mundo: ouro, petróleo, diamante, cobre, nióbio, tungstênio, prata, tudo no subsolo. E em cima do subsolo, a pobreza, o abandono e essa gente querendo uma solução para o clima do mundo sem nenhuma solução para os 30 milhões de brasileiros que vivem aqui. Só para vocês terem uma ideia, ô Sônia, ô Pedro, ô Sabino, ô Thaís, essa semana, a FUNAI, que é uma autarquia do governo federal, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, publicou publicou uma portaria
para demarcar uma nova área indígena no município de Altazes, no estado do Amazonas, coincidentemente aonde está localizada uma das maiores minas de potássio do mundo. Em cima dessa área, ou seja, se passaram 500 anos sem que essa área fosse reivindicada pelas populações indígenas. Aí, quando se localiza uma mina de potássio, que o Brasil importa 80% a 90%, gasta bilhões de dólares nesse insumo, nesse minério que é para a agricultura brasileira. Quando se localiza essa mina, capaz de produzir de 2 a 4 milhões de toneladas de potássio por ano, um promotor do Ministério Público Federal aponta a seguinte solução: para impedir que a mina seja explorada, só demarcando em cima dela uma terra indígena. E essa semana saiu a portaria para demarcar essa terra indígena. A terra indígena tem um único objetivo de impedir o uso dessa riqueza em função do estado do Amazonas, do município de Altazes e da população brasileira. Isso é uma coisa absurda. O Congresso tem que investigar essa portaria. Por que foi feita agora, em cima de uma área que ia oferecer ao Brasil um insumo? É isso que acontece na Amazônia, minha gente. Ministro, e tem uma outra polêmica que eu gostaria de conversar com o senhor, que é sobre a exploração do petróleo, né? Essa polêmica que continua. A gente tem a exploração da chamada margem equatorial, né, em espera. E o que a gente dizia antes é que países como os Estados Unidos liberaram recentemente explorações no Alasca, que a Inglaterra liberou no Mar do Norte, fora o consumo do carvão, que também aumentou muito na Europa após a guerra. O senhor tem sentido o Brasil abrir mão dessa riqueza? Por exemplo, a Guiana, né, que é um país da região, está se beneficiando muito da exploração de petróleo. Eu gostaria que o senhor fizesse um equilíbrio assim, do que é realmente assim, a exploração, para que a sociedade local se beneficie disso, e o que é a exploração para, enfim, acabar com a terra, enfim, eu não sei bem o que faz, mas me parece que é muito longe os locais são longes os locais da exploração de petróleo. O senhor, que conhece muito bem a região, pode falar melhor para a gente sobre isso. Sônia, em primeiro lugar, vamos entender o que é que se chama de margem equatorial. Margem equatorial é toda a faixa litorânea da nossa plataforma continental, compreendida entre o estado do Rio Grande do Norte e o Oiapoque, que é a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Toda essa faixa litorânea é chamada de margem equatorial exatamente porque está próxima à linha do Equador, que passa em cima exatamente da cidade de Macapá, onde está o marco zero da divisão no Brasil dos dois hemisférios. Aí a Petrobras começou a pesquisar e descobriu que há na Amazônia, Sônia, petróleo na Amazônia, desde a foz do rio Amazonas até 4.000 quilômetros na fronteira oeste, a fronteira com o Peru. Em toda essa área, os dirigentes da Agência Nacional de Petróleo já me diziam que tem petróleo bloqueado pelas ONGs, bloqueado pelo IBAMA. Aí resolveram abrir um poço experimental para verificação da viabilidade nessa margem equatorial próximo do estado do Amapá, na costa do Amapá. Aí dizem, não pode porque está na foz do rio Amazonas. Não está na foz, está a 500 quilômetros da foz. Está a 176, 178 quilômetros da costa do Amapá. Era um poço experimental, não era ainda a exploração. A exploração você está tendo no Suriname e na Guiana Inglesa, que cresceu no ano passado a taxas 5, 6, 8, 10 vezes maiores do que as taxas chinesas. A Guiana cresceu 50% com base no investimento de petróleo e gás, porque a cadeia de petróleo e gás exige, de fato, um amplo leque de investimentos em engenharia, em serviços, em transporte, em segurança, em tudo. E isso tudo foi bloqueado na região mais pobre do Brasil, no estado que tem 60% da sua população dependendo de Bolsa Família, e a parte que tem renda é quase 100% de servidor público. E você comete um crime desse para atender demanda de multinacionais ou de interesses de organizações não governamentais estrangeiras. O Brasil não tem o direito de rejeitar uma riqueza que o mundo está usando. O debate hoje em dia, nessas conferências do clima, não tem mais nada a ver com clima, Sônia. O debate é sobre a escassez de energia.
Não tem como o mundo impedir que nos próximos 50 ou 100 anos ainda vá se usar petróleo. É isso que dizem todas as consultorias. Não só petróleo, mas os outros combustíveis fósseis. Não só o carvão, o pior tipo de carvão, que é o que tem a Alemanha, que é o mais poluente, e que ela não abre mão porque não pode. A China, os Estados Unidos, todo mundo continua usando combustíveis fósseis, e o Brasil, aderindo a uma agenda que pode ter nobreza, pode ter uma causa humanitária, mas ainda não é a agenda do presente, que é a agenda do uso desses combustíveis. É o que está acontecendo aqui, com prejuízos para o Brasil, para o Pará, para o Amapá, para a Petrobras, porque é a empresa preparada para usufruir dessa riqueza. A Petrobras tem mais de 1.000 poços em águas ultraprofundas, são aquelas que estão a mais de 1.500 metros de profundidade. Não se registra um incidente porque ela é pioneira e campeã nesse tipo de tecnologia de pesquisa e exploração de petróleo em águas profundas. Muito mais do que a Noruega, que explora do Mar do Norte, do que a Rússia, que explora no mar, a Inglaterra, que explora no mar. Por que é que o Brasil estaria impedido disso? Não, isso não tem sentido. Pelo amor de Deus. Não, tinham os chamados recifes de corais. Não existem. A Universidade Federal do Pará pesquisou isso durante décadas. Isso foram recifes de corais há milênios. Hoje são formações rochosas mortas. Não são mais as formações vivas desses corais, como foi alegado por Greenpeace, por Ministério Público, por IBAMA. Por favor. Ministro, quando o senhor fala que essa discussão atual se trava, não é mais só uma questão ambiental, mas é muito mais uma questão da escassez de energia, significa que uma questão como essa, eu estou talvez transformando um ponto específico de discussão que é muito mais ampla, mas é um exemplo. Uma discussão como essa é a definição do novo mapa mundial do ponto de vista de poder, do ponto de vista de influência das nações, do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social? Sabino, sempre foi isso, Sabino. Olha, em 1972, ocorreu na Suécia a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente. Essa conferência foi convocada pelos países ricos, quando chegaram à conclusão que havia uma divisão de recursos naturais do mundo que precisava ser afirmada, que era o seguinte: quem chegou ao desenvolvimento iria usufruir dos recursos naturais. Quem não chegou iria fornecer esses recursos naturais. O Brasil nomeou para o chefe da nossa delegação o embaixador na ONU, que era o embaixador Araújo Castro, que era um homem muito preparado, tinha sido chanceler do governo João Goulart, e o Araújo Castro, ele resumiu numa frase o que era que estava em jogo. Ele diz: o que vocês querem é o congelamento do poder mundial. Um outro embaixador, muito competente também, ele disse o seguinte num debate com o embaixador americano, que era o Patrick Moynihan, que era um homem muito preparado. Ele disse o seguinte: vamos discutir essa matéria de meio ambiente de alguns pontos de vista. Isso aí foi o nosso embaixador no debate preparatório. Ele disse: do ponto de vista de uma anaconda, tá certo, que precisa de muita floresta e de muita umidade, a floresta precisa ser preservada. Aí ele disse: já do ponto de vista de um dromedário, de um camelo, tem floresta demais e umidade demais para a vida dele. Então, vamos discutir do ponto de vista do ser humano, que é o que interessa, que ele precisa de floresta e ele precisa de tirar um pouco da floresta para ter agricultura, para ter sobrevivência. É esse o ponto de vista que precisa ser discutido, porque se não for o ser humano como centro do debate, esse tipo de discussão não avança. Isso quando a diplomacia brasileira tinha coragem, moral, tinha convicção e usava os argumentos para defender os interesses nacionais. Ministro Aldo Rebelo, acho que a cúpula da Amazônia tem pelo menos o mérito de criar um fato
político que faz com que a gente coloque o assunto em pauta. Então, estamos aqui conversando a respeito disso. E aí, a partir de amanhã e na quarta-feira também, presidentes, discursos, é um assunto que vai estar em todo lugar. Então, queria aproveitar aqui o senhor conosco e lhe perguntar o seguinte: como é uma cúpula internacional, algum país entre esses que participam da cúpula achou uma forma melhor de manejo das suas áreas de floresta, fazendo com que desenvolvimento e preservação caminhem juntos? Alguém é exemplo nisso? Bom dia, Thaís. Bom dia. Bom dia. O embaixador ao qual eu me referi, que integrou esse debate de 1972, é o embaixador Miguel Osório, e tem uma bela biografia dele, escrita por um outro diplomata lá no Itamaraty. E ele foi quem usou a imagem da anaconda e do dromedário e do camelo. Olha, aqui o grande problema é que ninguém está disposto a pagar pela floresta remanescente. É como se isso fosse uma obrigação e um passivo liquidado, ou seja, ninguém tem a obrigação de pagar por nada do que foi preservado. As pessoas querem pagar se você estiver disposto a arrancar a sua roça, a se desfazer da sua criação e transformar a sua área produtiva em floresta. Aí você vai ter uma empresa europeia que emite gás de efeito estufa, que não quer parar de emitir e vai compensar aqueles que protegerem a floresta com algum tipo de recurso, de bolsa. É como se alguém não quisesse abrir mão da bebida e pagasse alguém para ficar de ressaca, como se isso fosse possível, tá certo? Então, eu vou poluir e vou pagar para você preservar uma floresta e eu pago por isso. Esse é o grande dilema que está por aqui. É a mesma coisa com relação à biodiversidade. Vocês protegem e a gente paga não por aquilo que você já protegeu, por aquilo que você estiver disposto a ampliar. O Brasil, inclusive, queria propor, segundo li aí das declarações dos delegados brasileiros, o chamado desmatamento zero até o ano de 2030. Mas parece que isso não é consenso entre os outros 7 países que integram esse pacto, essa organização dos países da Amazônia, que além de nós tem o Peru, tem a Colômbia, tem o Equador, a Guiana, a Venezuela, a Bolívia e outros países que somam os 8 que integram esse pacto, e ainda tem a Guiana Francesa, que é parte da França, que o Brasil também convidou para participar do debate. Porque a questão aqui é o seguinte: como é que você reúne essas duas agendas? A agenda da proteção do meio ambiente, da preservação das florestas, da biodiversidade, das águas, dos rios, de tudo isso que são os recursos naturais. E, ao mesmo tempo, como é que você desenvolve a região mais pobre do Brasil e dos países que integram essa organização dos países amazônicos? Como é que você protege a natureza e usa os recursos que a natureza oferece para melhorar a vida de uma população muito pobre, que não dispõe de tratamento de esgoto, não dispõe de saneamento básico, as cidades não dispõem, muitas vezes, nem sequer de tratamento para o lixo é jogado dentro dos rios, porque não tem os aterros sanitários que são necessários, e esses recursos que deveriam ir para melhorar a vida da população, eles são desviados apenas para uma agenda, que é a agenda do clima, do meio ambiente, sem levar em conta a agenda social. Porque você tem aqui o risco da natureza e o risco social de uma população muito pobre. E quando você calcula, Thaís, o efeito de uma obra, você tem que fazer 3 cálculos. Porque se você fizer o risco apenas ambiental, nenhuma obra vai ser liberada, nenhuma obra vai ser autorizada, porque até para fazer uma casa você tem que remover algum tipo de vegetação, você tem que fazer o cálculo do risco ambiental, você tem que fazer o cálculo social, que tipo de benefício aquela obra vai gerar em emprego, em eletricidade, em bem-estar, em desenvolvimento.
e você tem que fazer também um cálculo econômico. Aquilo vai recolher tributos, impostos, para melhorar a educação, saúde, transporte, segurança, moradia. Esses 3 cálculos precisam andar juntos. No Brasil, infelizmente, você reduziu todo o debate a apenas um cálculo que é o ambiental. Aí você não faz nada, você vai fazer uma usina hidrelétrica para gerar energia, para levar para as casas, para os hospitais, para as escolas, para as empresas, para gerar emprego, desenvolvimento. Então você tem que pesar o dano que essa usina vai causar. Vai ser compensado socialmente pelo emprego, pela riqueza, pelo bem-estar, pela escola, pelo hospital, pela padaria que vai ter eletricidade. Isso vai ser compensado pelos impostos que essas atividades vão pagar, pelos tributos, pelas exportações prováveis de divisas. Tudo isso tem que ser calculado. O Brasil acabou com esse cálculo. Então fica o Ministério Público, os órgãos ambientais e o Judiciário proibindo qualquer coisa sem levar em conta o interesse social e o interesse econômico, e isso é uma tragédia. Principalmente na Amazônia, por causa da pobreza, porque ela não fez como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Rio Grande do Sul, tá certo? Que já fez as suas indústrias, as suas usinas, o seu asfalto, a sua infraestrutura. Aqui não se fez nada e está proibido de se fazer. Infelizmente, é isso que nós temos. Ex-ministro Aldo Rebelo, muito obrigado por abrir um espaço aí para conversar conosco nessa manhã, direto de Belém do Pará, onde acontece a Cúpula da Amazônia. Ministro, foi um prazer. Até uma próxima oportunidade aqui no Jornal Gente, hein? Um abraço, bom dia e até breve. Tchau, ministro. Um abração. Bom dia, bom dia. Obrigada. São 8h50. Você está acompanhando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes e também pelo canal Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.